Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Dizendo para os irmãos que estamos muito alegres em nos encontrarmos aqui, junto com os irmãos, a família de Deus. Agradecendo primeiramente a Deus por estar aqui, não esperava, mas Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos. Amém. E também agradecer a pessoa do pastor Hernando pela confiança de me indicar para estar hoje aqui com os irmãos, agradecendo também ao pastor da igreja, uma recepção muito calorosa, que Deus abençoe o senhor pastor, e eu agradeço muito. Meus queridos irmãos, nós sabemos perfeitamente que o Senhor está aqui em nosso meio. A sua palavra, ela diz, ela afirma, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E isso nos dá a certeza, irmãos, que o Senhor está aqui em nosso meio. Queremos também agradecer a Deus por esses 56 anos de igreja formada aqui em Saloá. E nós sempre costumamos dizer, irmãos, que a casa do Senhor é a casa de misericórdia. Não é o pronto-socorro, é o socorro pronto para as almas cansadas e abatidas. Meus queridos irmãos, eu convido os irmãos para ficarem em pé em reverência à palavra de Deus, e abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. E desde já rogo dos irmãos as orações para que Deus me ajude e me ilumine e abra os corações dos irmãos e que o Senhor possa falar conosco nesta noite através da sua palavra. Amém. Todos encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão o segundo, e assim sucessivamente. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os 2 filhos, meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão um botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então ele fecha a porta sobre mim e sobre meus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Este último versículo todos nós vamos ler, tá certo? Todo mundo junto. Então foi ela que fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade em que estou aqui, meu Deus, na casa, da sua casa, meu Deus, junto com os teus servos. Meu Deus, ilumine a minha mente. Meu Deus, me ajude a falar a sua palavra. Não somente a sua palavra. Amém. Fale comigo, meu Deus. Fale com o teu povo nesta noite.
Meu Deus, eu agradeço a Ti, meu Deus, por esses 56 anos de igreja aqui nesta cidade. Meu Deus, te agradeço também pela vida do pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada membro dessa igreja, por cada congregado. Te agradeço também, meu Deus, por aqueles que ainda hão de vir e de te aceitarem como único e suficiente Salvador. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em um certo vilarejo de difícil acesso, existia ali uma mulher muito sacrificada, mãe de 9 filhos. E um certo dia, o seu esposo decide deixar aquela família e foi embora, deixando aquela mulher com aqueles 9 filhos para terminar de criar. Aquela mulher passou a trabalhar duramente para terminar de criar os seus filhos. E não faltaram nos pedidos para que ela dessem aqueles seus filhos para alguém que tivesse mais condição, pudessem criá-los, mas ela colocou no seu coração de não dar nenhum dos seus filhos. Queridos irmãos, dentro desses 9 filhos, para os irmãos terem uma noção, a mais nova tinha 9 meses. E o sofrimento ali naquela família era muito grande. E aquela mulher trabalhava o dia todo e muitas vezes entrando até pela noite, duramente. Aquela região era uma região canavieira e as dificuldades eram grandes. Meus queridos irmãos, mas o tempo foi passando. Um daqueles seus filhos, que tinha mais ou menos 14 anos, que era um do meio mais ou menos, o Senhor, pela sua grande misericórdia, o chama ele para o seu redil, salvando, porque naquela época o evangelho ainda era muito escasso, era difícil, e salva aquele moço, aquele adolescente de 14 anos. E a partir daí nós vemos Deus abençoando aquela família, salvando a mãe logo após 11 meses, que começou também a salvar os irmãos daquele adolescente. E Deus continuou, irmão, começou um processo de abençoamento naquela família. Meus irmãos, aquilo era uma vila muito pequena, não é, sem nenhum recurso, e surgiu um comentário que abriria o concurso para um emprego federal. E o mais velho daquela senhora se inscreveu para aquele concurso. E nós sabemos, mesmo o lugar sendo de difícil acesso, de muitas dificuldades, sempre existe a elite. Quem eram as elites? Era um político, um vereador, era aqueles ferroviários, porque lá passava a linha da ferroviária, os trens trafegavam naquela vila. E aquele rapaz daquela família, que era o mais velho, se inscreve para aquele concurso. O emprego para nível daquele lugar era muito bom. E ele começa a estudar e os comentários surgiram ali através da elite que não precisava estudar porque já tinha certo quem iria passar. Mas para misericórdia de Deus, para a glória de Deus, quem passa é aquele rapaz. E Deus começou a abençoar grandemente aquela família. De sorte, irmãos, que através das dificuldades que aquela mulher passava, do empenho que aquela mulher desempenhava ali para terminar de cuidar daqueles filhos, de vê-los bem-sucedidos na vida com muito sacrifício, Deus honrava aquela mulher.
Meus irmãos, de sorte que quando o tempo passou, todos já bem sucedidos, não é? Aquela mulher, quando falava nos seus filhos, ela se enchia de emoção. E ela abria sua boca com aquele prazer para pronunciar a expressão meus filhos. E eu pude contemplar, irmãos. Eu pude contemplar aquela senhora já de idade, e ela fazia questão de dizer quem eram os filhos dela. Ela dizia: o meu filho mais velho tem um emprego federal. Os meus 3 filhos, aí dizia os nomes, são todos 3 da Polícia Militar de Pernambuco. Aí dizia para o outro mais novo: o outro é professor, ensina português e inglês, e é vereador. E ela se enchia, irmãos, de tanto prazer em falar daqueles filhos, mas foi com muito esforço e com a ajuda de Deus que aquela mulher conseguiu a vitória, não é? Através de ver os seus filhos, a sua família ajustada e realizada. Meus irmãos, e no dia do seu velório, eu pude escutar quando uma senhora chegou assim pertinho e disse: morreu hoje uma senhora que tinha muito prazer nos filhos. Meus queridos irmãos, diante do texto em que nós lemos, não é? Nós vemos, irmãos, que o texto nos fala sobre a multiplicação do azeite na casa da viúva. Não há dúvida de que esta é uma das mais surpreendentes passagens bíblicas. Nela vemos o pouco tornar-se muito, a escassez converter-se em abundância e o vazio ficar cheio. Vemos ainda como a graça de Deus alcança os corações desesperados. O texto é bem claro em revelar que os milagres acontecem primeiramente em decorrência da bondade de Deus e após a resposta a uma fé obediente. Meus queridos irmãos, diante do que nós ouvimos, nós vamos meditar nesta noite no seguinte tema: há um milagre em sua casa. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, a motivação do milagre. Na motivação do milagre, irmãos, eu destaco a necessidade humana. Meus irmãos, parece que é típico do ser humano, quando tudo está correndo bem, quando tudo vai bem na sua vida, ele acomoda-se. Mas, meus irmãos, nós vemos que a necessidade o motiva para realizar alguma coisa. Meus irmãos, o milagre ocorrido na casa da viúva de um dos discípulos dos profetas confirma esse fato. O texto expõe a extrema penúria na qual essa mulher havia ficado. Queridos irmãos, essa mulher, o seu marido tinha morrido. O seu marido era discípulo dos profetas. E o seu marido morre e ela ficou com uma dívida. E a dívida, irmãos, ela não tinha como pagar. Ela tinha 2 filhos, diz a palavra de Deus. E naquela época, irmão, era costume, quando você não tinha com que pagar aquela dívida, o credor vinha até o devedor e pegava seus filhos e levava para trabalhar como escravo. E era assim que a mulher tinha que pagar essa dívida. Meus irmãos, era costume naquelas épocas, né? Um credor obrigar o devedor a saldar sua dívida através do trabalho servil ao escravo. Essa mulher necessitava urgentemente que alguma coisa fosse feita para tirá-la daquela situação. Sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, correu a ele. A Escritura mostra: Deus socorre o necessitado. Meus queridos irmãos, eu não sei o que você está passando.
eu não sei qual é a sua necessidade, mas nós sabemos que através da Bíblia nós temos um Deus que socorre o necessitado. Meus irmãos, sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. Por quê? Porque o seu marido era um discípulo dos profetas. Ela via a procedência daquele homem, ela tinha conhecimento dos milagres realizados por Deus através daquele homem. Meus irmãos, e a segunda coisa que nós enfatizamos aqui, dentro dessa motivação do milagre, é a misericórdia divina. Nós falamos aqui, e mostramos a necessidade humana dentro dessa motivação. Agora nós vamos mostrar a misericórdia divina. O milagre ocorrido na casa da viúva aconteceu como resposta a uma carência humana. Mas não apenas a isso, ocorreu também graças à compaixão divina, à misericórdia de Deus. Irmãos, se nós formos olhar quem nós éramos, quem nós somos, nós não merecemos nada. Tudo o que Deus dá, o que Deus nos dá é por conta da sua misericórdia, que é infinita. Louvado seja Deus, porque como pecadores, irmãos, tudo é misericórdia de Deus. Meus irmãos, mas graças à compaixão divina, Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora. O Senhor é compassivo, misericordioso e longânimo. Meus irmãos, lá nos Salmos nós vemos que Deus é longânimo. A sua misericórdia é aquela que dura para todo sempre. Amém. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver, irmãos, a dinâmica do milagre. Dentro dessa dinâmica do milagre, nós enfatizamos um pouco de azeite. Diante do clamor daquela viúva, o profeta perguntou-lhe o que poderia fazer. O que tens em casa? Ela responde: não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Duas coisas precisam ser observadas aqui. O milagre, irmãos, aconteceu e acontece na esfera familiar. O lar, a família são importantes para Deus. Não existe, meus queridos irmãos, não existe coisas mais importantes do que a família. Nós estamos vendo aqui, irmãos, uma família sofrendo, uma família em sofrimento. E nós vemos aqui que Deus é aquele, irmãos, que se preocupa com todos e muito mais, irmãos, com as famílias. Nós vemos que a família é uma instituição de Deus. Olha, irmãos, sem uma família bem ajustada, não existe uma sociedade bem ajustada. Está aí o conselheiro tutelar que eu diga, meu irmão, não existiria também uma igreja bem ajustada. A família, irmãos, para Deus é uma menina dos seus olhos, é algo muito precioso para Deus, e Ele se preocupa muito em resolver, em ajudar as famílias. Meus queridos irmãos, o milagre acontece na esfera da família. O lar, a família são importantes para Deus. A outra coisa importante é que um pouco pode tornar-se muito se vem com a bênção de Deus. Amém. O pouco é suficiente para Deus operar seus propósitos. Meus irmãos, quantas pessoas têm tanto na vida, têm muito, mas não são felizes? Quantas pessoas, irmãos, estão nesta hora, queriam estar nesta hora aqui, como nós estamos, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade, da sua santidade. Meus irmãos, com essa paz no coração,
com essa alegria que nós sentimos, meu Deus, com esse prazer, muitos irmãos dariam o que têm para sentir, para estar aqui como nós estamos. Meus irmãos, o ter muito não significa ter felicidade, mas o que é felicidade? A felicidade, irmão, importa é não ter muito, nem não ter pouco, mas do que você tem, que isso esteja acompanhado com a bênção de Deus. Amém. Que a bênção de Deus, irmãos, esteja sobre as nossas vidas. Amém. E assim, meus irmãos, seremos felizes. Amém. Meus queridos irmãos, e aqui nós vemos, irmãos, que do pouco Deus faz muito. Por quê? Porque a bênção de Deus é a coisa mais importante. E nós servimos, irmãos, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, aquele que é dono de tudo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Ele é dono dos tesouros escondidos. Se Ele quisesse, irmãos, fazer alguém rico, é só no estalar de dedo. Mas isso, irmão, como eu acabei de dizer, não é a felicidade. Deus se preocupa em nos dar o essencial. Ele nunca vai nos dar tudo, mas Ele está, meus irmãos, preocupado em nos dar o essencial para nós vivermos, porque para Ele, irmãos, o pouco é suficiente para Ele operar os seus propósitos. Amém. Destacamos também, irmãos, uma fé obediente. Meus irmãos, dentro dessa dinâmica do milagre, nós destacamos um pouco do azeite. Do pouco Deus pode fazer muito, porque Ele é poderoso para isso. E destacamos também uma fé obediente. Meus irmãos, olhando para esta frase, uma fé obediente. Existe fé desobediente? É o que nos dá a entender. Que existe uma fé obediente, desobediente. Por quê? Porque existe até, irmãos, fé inútil. Uma fé inútil. Nós vemos, irmãos, que a verdadeira fé, a verdadeira crença é como diz as Escrituras. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se não for assim, irmãos, é uma fé vã, é uma fé inútil. E aqui nós vemos uma fé obediente. A instrução dada pelo profeta para solucionar o problema da viúva é bastante reveladora sobre a dinâmica desse milagre. O homem de Deus chama a mulher à ação. Vai, pede vasilhas emprestadas, a fé demonstrada pela ação. Ora, quando o profeta manda aquela mulher pedir vasilhas emprestadas, ela logo obedeceu ao homem de Deus e foi pedir vasilhas emprestadas. O que é que nós vemos aí? Uma fé em ação. Meus irmãos, segundo Timóteo, digo, lá em São Tiago 2,17, diz que a fé sem as obras são mortas. Fé sem obras, irmão, é uma fé morta. A fé sempre é acompanhada de ação. E aqui é o que vemos na vida dessa mulher, indo buscar vasilhas emprestadas. Jesus viu a fé dos homens e do paralítico em Cafarnaum. Meus queridos irmãos, quem não conhece essa história, Jesus chegava naquela cidade e começava a ensinar em uma casa e diz que grande era a multidão naquela hora ali. E 4 homens pegam aquele paralítico e levam até Jesus, destilhando aquela casa porque não podiam entrar, e descendo com aquele homem até o pé de Jesus. Nós vemos o que aqui, irmãos? Uma fé em ação. Uma fé em ação, meus queridos irmãos. E a fé daqueles homens foi honrada através de Jesus. Jesus curando, não só curando aquele homem, mas também perdoando os seus pecados. O milagre deveria acontecer com as portas fechadas. A mulher obedeceu e o azeite começou a fluir.
É possível que uma das causas da escassez dos milagres esteja, ou seja, a salvação das almas, é por causa da publicidade desenfreada. Deus quer privacidade, mas os homens gostam de aparecer e vangloriar-se. Deixam a porta aberta para serem vistos. Isso hoje, irmãos, em nossos dias é notório, né? A ordem ali que o homem de Deus deu àquela mulher era que fechasse as portas. Quando ela fechou as portas, o milagre começou a acontecer. O azeite ali começou a jorrar. O azeite ali começou a se multiplicar. Mas, irmãos, por quê? Deus queria privacidade. Hoje nós vemos o milagre em escassez. Que milagre é esse que eu falo? Muitas vezes o milagre que eu considero o maior milagre, a salvação. Por quê? Porque os homens deixam as portas abertas. Que portas são essas? As portas, meu Deus, para publicidade desenfreada. Os homens agora não estão mais glorificando a Deus. É como que Deus não é mais quem está fazendo, mas é o homem. Eles trazem para si a glória que é para Deus. A publicidade, irmãos, o comercial está desenfreado. E nós vemos, irmãos, verdadeiras agências, ou melhor dizendo, empresas. E me faz lembrar que um certo dia eu viajava com um irmão, e ele, quando chegava em uma determinada igreja, uma outra igreja, irmão, ele olhava para aquela igreja e dizia: isso aqui é uma grande empresa, isso aqui é onde o homem deve trabalhar. Quer dizer, irmão, que por conta dessas publicidades desenfreadas, muitas vezes nós temos muitos escândalos e os milagres sendo escassos. Porque Deus, irmãos, Deus é aquele que não dá a sua glória para ninguém. Toda a glória, irmão, seja dada para o Senhor. Amém. Porque Ele é tudo, irmãos, em nossas vidas. Amém. Sem Ele, o homem não é nada. Sem Ele, não podemos fazer nada. Assim como está escrito no Evangelho segundo a escritura de João, no capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Amém. Mas muitas vezes a mente do homem fica obscura, porque lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus do século, o Deus do século, esse Deus, se vocês observarem lá essa passagem, esse Deus está escrito com D minúsculo. É o Deus deste século, ou seja, o inimigo das almas, o diabo, cegou os entendimentos dos homens para não resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. E eles ficam obscurecidos, trazendo toda a glória para si, toda a publicidade, quando toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, e em terceiro lugar, o objetivo do milagre. Dentro do objetivo do milagre, destacamos uma resposta ao sofrimento. Todos os milagres realizados por Eliseu deixam bem claro que eles ocorreram em resposta a uma necessidade humana e também a um sofrimento. O Novo Testamento mostra-nos que o Senhor Jesus libertava e curava porque se compadecia do sofrimento humano. Nós vemos isso, irmãos, que aquele milagre, o objetivo daquele milagre era, irmãos, era a resposta aos sofrimentos, à necessidade humana, não é, daquela mulher. E hoje, irmãos, não é diferente. Quando Deus nos responde, quando Deus responde às nossas orações, Ele respondendo, por causa do nosso sofrimento, respondendo porque conhece
as nossas necessidades. É Ele respondendo porque Ele é bom. E é Ele respondendo porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A sua misericórdia, irmãos, é aquela que nos acompanhará todos os dias de nossas vidas, enquanto vivermos aqui na terra dos viventes. Meus irmãos, no Novo Testamento mostra-nos que o Senhor Jesus libertava e curava porque se compadecia do sofrimento humano. Nós vemos quando uma mulher que padecia há 18 anos com um espírito de enfermidade, andava curvada. Jesus, vendo o sofrimento daquela mulher, Ele se compadeceu, aquele sofrimento, aquela necessidade daquela mulher, e logo Ele efetuou, Ele lhe deu saúde, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Amém. É Deus que ajuda nas dificuldades, é Deus que ajuda, irmãos, nos momentos mais difíceis da vida, quando muitas vezes procuramos uma saída e nos encontramos. Deus se faz presente na nossa caminhada, na nossa jornada, para nos ajudar, para nos socorrer. E nós vemos também, irmãos, que dentro desse objetivo do milagre, destacamos glorificar a Deus. Os milagres são a resposta de Deus ao sofrimento humano, todavia eles não se centralizaram no homem, mas em Deus. Os milagres narrados nas Escrituras objetivavam a glória de Deus. Em nenhum momento encontramos os profetas buscando chamar a atenção para si através dos milagres que realizavam, nem tirar proveito deles. Quem tentou fazer isso e beneficiar-se de forma indevida foi Geazi, o servo de Eliseu. Quando assim procedeu, foi severamente punido, irmãos. Nenhum dos profetas, irmãos, eles procuravam tirar proveito dos milagres que Deus fazia através dele. E no texto em que nós lemos, irmãos, a atenção, de início, nós chegamos a centralizar o profeta e aquela mulher, não é? A necessidade da mulher com aqueles 2 filhos, com aquela dívida para pagar, e o profeta operando, Deus operando através dele aquele milagre. E a gente pensa que através desse texto a atenção, a importância do texto está no profeta e na mulher, mas esse texto, irmãos, está centralizado para Deus. Deus é quem usa aquele homem, Deus é quem o faz, usa como instrumento para abençoar aquela mulher. Toda a atenção, irmãos, deve estar voltada, não é para aquele homem, não é para aquela mulher, mas para o que Deus fez através daquele homem na vida daquela mulher. Essa é a nossa centralização aqui nesse texto. Meus irmãos, e quando alguém tentou se beneficiar de forma indevida, trazendo a atenção para ele, como fez Geazi, o servo de Eliseu, ele foi, irmãos, severamente punido. Aquele homem, Naamã, homem leproso, recebe uma cura através do profeta Eliseu, mas Geazi é quem procura receber a glória para ele, através de mentira, e mentindo ainda para o homem de Deus. E aquela lepra, irmãos, que estava naquele rei da Síria, daquele rei do exército do rei da Síria, passou para Geazi. Ele foi, irmãos, severamente punido, porque a glória de Deus, irmãos, a glória de Deus, ele não dá para ninguém. A glória de Deus, irmãos, é somente dele, e nós devemos sempre, não é? Nós devemos sempre estarmos atentos a essa verdade. Amém. Meus irmãos, em o Novo Testamento, observamos Pedro e Paulo, pondo em destaque esse fato.
e mostrando que Deus e não os homens é quem deve ser glorificado. Amém. Nós vemos, irmãos, lá em Atos, no capítulo 3, de 8 a 12, mais ou menos, Pedro e João subiam a hora da oração nona ali no templo, e diz a palavra de Deus que na porta daquele templo era colocado um coxo desde nascença. E quando aqueles homens se aproximam, aquele homem, aquele coxo, olha para os dois homens de Deus, esperando deles receber alguma coisa. Mas Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, disse para ele: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E nós vemos, irmãos, que aquele homem se levantou e saiu, saltando, pulando e glorificando a Deus. Porque a glória, irmãos, deve ser dada ao Senhor. A glória é do Senhor. Meus queridos irmãos, o milagre da multiplicação do azeite é um testemunho do poder de Deus, que se compadece dos sofredores, que o busca de todo o coração. O foco, portanto, dessa bela história não é a viúva nem do pouco profeta Eliseu, mas o Senhor que, através da instrumentalidade do seu servo, abençoou essa pobre mulher. A história faz nos lembrar um outro feito extraordinário e muito mais relevante que este: é a multiplicação dos pães e dos peixes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantas famílias foram ali abençoadas por ocasião daquele milagre? Ora, irmãos, quantas famílias, não é, através desse feito muito mais relevante do que esse de Eliseu, quando uma grande multidão se encontrava ali ouvindo Jesus, não é? Creio que as horas já eram tarde, muita gente cansada, muita gente com fome, e o Senhor se preocupa com as necessidades do povo, com as necessidades do seu povo. Amém. E ali pergunta o que tens, e alguém aparece com aqueles pães, aqueles poucos pães e peixes, e faz aquele grande milagre, abençoando todos que estavam ali. E muitas famílias, irmãos, foram alcançadas através desse milagre. Meus irmãos, ele é sempre e sempre será a resposta a todo sofrimento humano. A história da multiplicação do azeite da viúva mostra claramente que o Senhor é soberano e é gracioso para suprir todas as necessidades da família, ou seja, de seus filhos. A família é o nosso maior patrimônio, vale mais do que riquezas e é mais preciosa do que os tesouros mais caros e os troféus mais cobiçados. Meus irmãos, nós vemos que aquela família estava para ser totalmente desmoronada. Por quê? O marido já tinha morrido, ou seja, os pais daquele menino tinham morrido, os filhos estavam para serem escravizados, para pagar o débito daquela mulher, mas nós vemos ali que Deus promoveu um grande milagre através daquele homem de Deus, aumentando aquele azeite, e com aquele azeite ela pôde pagar a dívida do seu credor e ainda viver com os restos. Isso mostra, irmãos, que Deus não quer nenhuma família dizimada, nenhuma família desestruturada, nenhuma família desarraigada, mas Deus quer famílias fortes, bem ajustadas, servindo ao Senhor na sua santa casa, nos seus santos caminhos. Amém. Meus queridos irmãos, quando Jesus está conosco, mesmo que os problemas apareçam, milagres podem acontecer.
Meus irmãos, Jesus estando conosco, os milagres com certeza irão acontecer nas nossas vidas, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que você olhar que não tem mais nenhuma saída, mas você tem um Deus no céu, você tem Amém. um Deus no céu, Aleluia. que vela por você, que vela pela sua palavra para a cumprir. Amém. Meus amados irmãos, o título da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem foi há um milagre em sua casa. Mas você pode dizer, não está acontecendo nenhum milagre na minha casa. Meus irmãos, nós somos um milagre nas mãos de Deus. Amém. Você é um milagre nas mãos de Deus. O maior milagre que aconteceu na vida daquela senhora, naquele distrito de difícil acesso, não foi, irmãos, os seus filhos serem bem-sucedidos, os seus filhos terem vencidos na vida, mas o maior milagre aconteceu quando aquele adolescente foi chamado para o redil do Senhor, foi salvo pelo Senhor Jesus, entregando a sua vida para Ele. Esse, irmãos, nós consideramos um dos maiores milagres que pode acontecer hoje na vida do ser humano, é quando ele se entrega para Jesus, se rendendo aos pés do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, há um milagre em sua casa, a sua vida, irmãos, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Todos os dias, quando nós amanhecemos, é um milagre. Está acontecendo, está havendo um milagre em sua casa, um milagre em sua vida. Portanto, meus irmãos, diante do que nós ouvimos, não é? Há um milagre em sua casa. Nós vimos que há uma motivação para o milagre. Dentro dessa motivação, nós vimos a necessidade humana e a misericórdia divina. Nós vimos, irmãos, dentro desse milagre que há em sua casa, a dinâmica do milagre. E enfatizamos um pouco de azeite, uma fé obediente. Também vimos, irmãos, dentro deste milagre em sua casa, o objetivo do milagre, uma resposta ao sofrimento, e também enfatizando glorificar a Deus. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, continue orando por mim, para o Senhor me ajudar e que eu possa, irmãos, estar sempre nos caminhos do Senhor, reconhecendo que não somos nada e que Ele é tudo. Que Deus nos abençoe.